Deixa eu adivinhar. Ler mais estava nas suas metas de ano novo, mas agora já estamos em março e você só leu o cardápio de restaurante. Quando leu? Então vem cá que eu vou te ajudar. Muitas pessoas, elas querem criar mais o hábito da leitura, mas eu vejo que elas querem colocar metas muito irreais. Se você não parou para ler, se você ainda não é um leitor voraz, assim, que senta e devora um livro em um dia, como você coloca uma meta de ler 4 livros em um mês? Ou até mesmo ler um livro por mês? Eu acho que não é bem por aí. E hoje eu venho trazer algumas dicas, sendo uma pessoa que lê bastante, para quem quer desenvolver o hábito de leitura ou para quem perdeu o hábito nos últimos tempos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Keloane, eu sou publicitária, sou mestre em comportamento do consumidor e desde criança eu leio bastante. Eu sempre fui incentivada, então para mim a leitura sempre foi muito natural. Eu cresci ali com muitos livros ao redor, então isso fazia parte de mim. Mas claro, teve um momento ali da minha vida, ali pandemia, por volta dos meus 25 anos, eu praticamente parei de ler, eu li muito pouco, um ou outro livro, nem parecia mais a mesma pessoa. E o que que eu fiz para retomar esse hábito que eu acho que pode te ajudar, assim, você que quer também ler? Primeira coisa, tenho sempre o Kindle perto de mim. Sempre, sempre, sempre. Esse é meu terceiro Kindle, eu tenho Kindle desde 2013 e eu já entendi para que funciona para mim. Eu gosto de ler aqui literatura, ficção, contos, uma leitura mais ali por entretenimento, ou alguns livros que são de estudo, mas que não são muito grandes. Para livros de estudo especificamente, eu entendi que para mim funciona melhor o livro físico, porque eu quero riscar, eu sei que dá para grifar aqui no Kindle, mas é diferente para mim. Eu quero colar um post-it, quero escrever, eu sou aquela pessoa que escreve nos livros, não tenho dó de riscar livro. Então acho que entender isso já ajuda a entender qual é o seu perfil de leitura. Tem gente que gosta só do livro físico, tem gente que fala que não gosta de ler no Kindle ou em algum outro leitor sem nunca nem ter lido. Então fala, isso aí não é para mim, eu gosto do livro, ele gosta de folhear, mas pode ser que funcione. Então a minha dica é sempre testar. Compra o modelo de entrada mesmo, vê se vai funcionar, vê como que você vai se adaptar. Entendendo isso, o que eu gosto de ler em cada local, eu compro livros pensando nisso. Então é muito raro comprar um livro físico de ficção para mim, porque isso vou comprar no Kindle. A não ser que seja um livro de algum amigo ou por algum motivo especial eu quero ter aquela edição em um livro físico, mas isso é muito raro, porque eu sei que eu prefiro ler no Kindle. Então o Kindle me ajuda muito a ler deitada, quando ter uma iluminação mais baixa, ou então se eu quero estudar, se é um livro que eu sei que eu vou voltar, que eu gosto de folhear, vai, rabisca, eu vou comprar a versão física. Isso já me ajuda a me organizar. E eu sempre tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Aí você me fala, nossa, mas eu não tô dando conta de ler um livro, você vai me falar pra ler 2? Vou, porque eu vejo que isso funciona muito. O que é que eu gosto? Um livro de estudo, de desenvolvimento pessoal, alguma coisa nesse sentido, junto com um livro de ficção, que é um livro para aprender alguma coisa e outro livro para desenvolver a criatividade, para fugir um pouco, para esquecer ali do universo. E por que é tão legal quando você faz isso, você lê 2 livros ao mesmo tempo? Porque às vezes você quer ler, mas você tá cansado. E aí você tá lendo só ali um livro mais de estudo, mais de desenvolvimento pessoal, é um livro mais pesado. E aí você não quer ler aquilo naquele momento, então você acaba não lendo nada. Mas se você tem um livro ali mais de ficção, mais de entretenimento, para esses momentos que você não tá com a cabeça ali muito boa para focar, você pega o outro livro, vai, volta, lê um pouquinho, depois vai, para um pouco, não tem problema. Então eu acho que a leitura flui muito mais, pelo menos pra mim, quando eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Eu acabo lendo muito mais rápido, sem nem perceber. Uma outra coisa que eu acho que é interessante quando você tá desenvolvendo um hábito é não se desafiar tanto. Eu quero ler tantas páginas por dia, eu quero ler tantos livros por mês, eu quero terminar o ano com tantos livros lidos. Porque eu, pelo menos, e isso é uma opinião muito pessoal, eu não vejo muito sentido nessa contagem. Eu li 20 livros esse ano. Mas o que esses 20 livros falaram ali? Você gostou? Você não gostou? Foram livros grandes? Foram livros pequenos? Mais densos ou não? Então isso é muito quantitativo e eu acho que quando a gente fala de leitura é uma coisa muito mais qualitativa e é uma coisa que é para ser prazerosa também, não é para mastigar o livro só para falar que leu. E aí nesse ponto de se desafiar, qual que é a minha sugestão? É pegar e tentar ler pelo menos uma página. Nossa, mas uma página é muito pouco. É muito pouco, mas é melhor do que nada. Sem perceber, você vai ler 10, 15, a leitura flui, principalmente se for uma história prazerosa.
Uma outra coisa que eu faço também, em períodos que eu tô muito cansada, muito sobrecarregada, que eu sei que eu não vou conseguir me dedicar muito a uma história, é pegar pra ler contos. Então eu escolho algum livro de contos, de autores brasileiros ou não, e leio um conto por dia. É uma leitura super rápida ou uma crônica. Rapidinho você leu, você não perde o hábito e ajuda ali no dia a dia a descansar um pouco a cabeça. Por fim, uma outra dica que eu vejo as pessoas falando muito que eu não concordo é a de separar um momento do seu dia para leitura. Então tem gente que fala, tira sempre um horário depois do almoço ou vá ler antes de dormir e faça disso um hábito. Tenha sempre um livro ali para esse momento e todos os dias no mesmo horário pare para ler. Eu não faço dessa forma. Eu leio encaixando nos momentos do meu dia. Como eu falei, o livro tá sempre comigo, seja o livro físico ou o Kindle, geralmente o Kindle, pela facilidade de carregar por aí. Então, eu tô em uma fila de banco. Alguém ainda vai em banco hoje em dia? Às vezes a gente tem que ir, tem que resolver alguma pendência, alguma burocracia. Tem um intervalo ali de 5 minutos, uma leitura rápida. Pegar o transporte público, tô dentro do metrô, tô dentro do ônibus, uma leitura rápida. E assim eu vou encaixando a leitura em momentos que eu estaria ou fazendo nada ou fazendo alguma outra coisa. Fazer isso faz com que eu continue constante, que eu vá avançando na história sem nem perceber e que eu consiga ler ao longo do dia, independente do que aconteça. Porque, por exemplo, se eu falar, eu vou ler sempre antes de dormir. Às vezes antes de dormir eu tô exausta, eu não vou conseguir. Eu vou ler sempre 8 horas. Mas hoje eu tenho um jantar, então eu não vou ler nada hoje? Não, eu leio um pouquinho depois do almoço, eu leio a caminho de algum lugar. Então, encaixar a leitura dentro do dia, pra mim, faz mais sentido do que reservar um momento do seu dia ali pra leitura. Claro, se for um livro de estudo, aí eu acho que funciona mais você pegar ali, ler com mais atenção, escrever, refletir sobre o que você tá lendo. Mas se é uma ficção, é um pouquinho ali, a cada momento sobrou um pouquinho. Nossa, desci aqui pro prédio, tô esperando o delivery, o entregador vai demorar ainda uns 5 minutos para chegar. Leio um pouquinho e assim as coisas vão caminhando. Acho que a constância, ela é muito mais sobre fazer um pouco todos os dias, todos os momentos ali, do que pegar e fazer muito todas as vezes, porque é uma meta muito irreal. Nem sempre a gente vai conseguir sentar e ler muito todos os dias. Então isso funciona super pra mim. E aí, pra terminar, é mais uma sugestão, nem é tanto uma dica, assim, pra desenvolver mais o hábito de leitura. Mas a minha sugestão é que você saia um pouco da zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Que a gente fica muito preso ao que a gente gosta. Isso é bom pra quando você quer desenvolver o hábito. Então, se eu gosto muito de romance, de fantasia, de poesia, eu acabo lendo muitas coisas nesse sentido. Mas a minha sugestão pra quando você já tem o hábito é começar a se desafiar e escolher leituras diferentes do que você normalmente escolheria ali. Então talvez ver a lista de algum clube do livro, tentar ler um livro sem ler a sinopse, só pelo título, olhar ali em algum site, o que está sendo vendido agora, mas que livro é esse? Será que vale a pena? E experimentar leituras que a princípio você não experimentaria. Porque nesses momentos que a gente sai um pouco ali do que a gente está acostumado, que a nossa mente se expande ainda mais, e é assim que a gente descobre do que gosta. Eu descobri ao longo do tempo que eu gosto muito de ler clássico e que eu gosto muito de distopia. E como que eu descobri isso? Lendo distopias e percebendo que eu gostava. Eu gostei dessa, mas também gostei da outra. E eu só percebi isso sobre mim porque eu fui experimentando livros sem saber muito bem sobre o que era. Todo mundo fala desse livro, O Admirável Mundo Novo, então eu vou ler pra saber o que é. E assim a gente vai conhecendo e descobrindo o prazer da leitura em outros formatos, em outras formas, em outras histórias. Essas foram algumas dicas que eu separei, que eu vi que funcionaram pra mim. São dicas extremamente simples, né? Recapitulando, ter sempre o livro com você, ler nos momentos de sobra ali do seu dia e não só em um horário fixo, e experimentar diferentes formatos e diferentes tipos de livros. Então, e-books, livros físicos, livros de fantasia, livros de romance, e variando as histórias. E se você tá sem tempo, lê um conto, lê uma poesia, lê uma coisa curta para você manter o hábito. E tentar ler pelo menos uma página por dia, sem fazer com que a leitura se torne uma obrigação, aquela pressão, mas que seja sempre um momento prazeroso. E para quem me segue no Instagram, eu sempre posto ali nos stories qual é a minha leitura da vez, então é só me seguir, que é eloane.publi. Não é o foco do meu conteúdo por lá, mas sempre tem a indicação de alguma coisa boa, pelo menos pra mim, né? Pelo menos que eu acho que seja boa. Obrigada por assistir até aqui e me conta nos comentários o que você faz que funciona para manter o seu hábito de leitura. Tchau e até o próximo vídeo.